Olá, uma ótima noite, chegando aqui com a graciosa paz do nosso Deus em Cristo Jesus, neste sábado sincero, eu com você aqui, hoje aproveitando esse momento. Muito boa noite, meu amado amigo, abraço aí onde você está em viagem, gratidão aqui pela sua presença, pela sua participação no nosso encontro, hoje num horário novo, gente, porque é tanto que eu nem botei aviso de horário, porque eu estava hoje ali numa missão também. Inclusive depois eu vou compartilhar essa missão, né? Teve algumas gravações, alguns registros, né, dos momentos de missão hoje. Nesse sábado sincero, meu amado Beto em missões também, viajando esse Brasil aí, fazendo suas missões em Cristo. Que Deus abençoe você, quem está com você aí, toda a família, os amigos. Nesta hora, assim, minha gratidão por nós aqui hoje. Estou aqui com meu amigo também, o Ultra, que está aqui com a gente. Ultra, dá um alô aqui, Ultra, pessoal. É isso aí, tamo junto nesse sábado sincero. Você que passa aqui, assiste a live também gravada, um abraço a você também, que está aí, né? Nós estamos juntos, dádiva inestimável, estamos juntos aqui. Olha, o Ultra tá bem pertinho da câmera aqui, gente, o Ultra já tá bem pertinho da câmera, que ele tá bem ligadinho mesmo na câmera. Se você for virar um pouquinho, você vê o Ultra aqui. Ultra, vem cá, pai, vem. Bebezinho, vem com a pai, vem. Vem aqui, vem. Vamos ficar aqui, pai, deita aqui, deita. Pois é, tá aqui, ele tá gostando da luz aqui da câmera, né? Tá olhando pra câmera, né? Eu vou até ver se eu registro aqui esse momento com ele aqui. Meu brother aqui. Estamos juntos nessa. Ele tá olhando aqui pro cenário aqui, tá admirando o cenário novo aqui. Nosso sábado sincero, abençoando vidas. E é isso, gente. Só mesmo gratidão pra nós nessa hora, meu bebê aqui. Pronto, tirei uma foto dele aqui, deixa eu ver aqui. Olha, bem pertinho de vocês aí. Cheirando a câmera aí. Só ele mesmo para fazer isso comigo. Ultra. Ajudar o pai aqui na meditação. Gente, na verdade, eu só quero externar minha gratidão pelas misericórdias do Senhor em nossas vidas. Por saber que a nossa fé, ela é uma fé que tem significado, que tem sentido para nós, por mais que para muitos pareça algo sem sentido, mas dá sentido. E nesse sábado, onde tantas pessoas estão por aí, sei lá, fazendo o quê? Sendo atraídas, distraídas, entretidas, engajadas em muitas coisas. Essa pausa sincera acontece aqui aos sábados, mesmo não tendo um horário às vezes fixo, mas está acontecendo. E eu externo minha gratidão por essa oportunidade de estar aqui. Minha gratidão por essa riqueza de estar aqui, ministrando. É uma bênção pela saúde, pela disponibilidade, pela capacidade, pela disposição, pelas condições que nos favorecem para estarmos aqui. E eu só tenho a agradecer a tudo, até esse gato que está aqui comigo, meu petzinho, que intercede aqui comigo, faz companhia. Então eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Pessoas também, claro, pessoas distantes, pessoas presentes que estão sempre auxiliando. O Todo-Poderoso, ele tem como trabalhar. Ele tem como agir, ele sabe como agir. Ele sabe como agir. Inclusive, eu já me lembrei já do texto. O Espírito Santo já sussurrou aqui um texto para nós nessa noite. Já anota aí o texto. Vou pesquisar aqui o texto aqui para ver onde é que para achar mais rápido, né? Deixa eu ver aqui. É no Evangelho que está aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever direito aqui. Não vos preocupeis. Está aqui, achei já. Está no Evangelho de Marcos. Também está em Mateus. Mas vamos ler Marcos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 11. Capítulo 13, verso 11, que diz assim, ó. Vamos ver. Fala o seguinte, eu vou ler Mateus, né? Mateus 10, verso 19. Vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 19, diz assim, ó. Todavia, quando vos prenderem, aqui está se dirigindo aos seus discípulos, seus apóstolos, discípulos. Ele está dizendo assim, olha, vocês vão ser presos, vão ser perseguidos por causa do meu nome, por causa de Jesus, por causa do Evangelho.
E vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar não só da minha vida, mas da minha morte e da minha ressurreição. Essa era a mensagem dos apóstolos de Jesus. Testemunhar que andavam com Jesus, testemunhar que viram a morte de Jesus e que viram ele ressurgir, né? Então eles iam ser a testemunha, iam testemunhar isso, e muitos queriam ouvir isso. Só que muitos dos apóstolos, discípulos de Jesus, eram analfabetos e talvez até tímidos, e eles nem tinham ainda recebido o Espírito Santo. Mas Jesus disse, quando o Espírito Santo quando ele vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade. E aí Jesus fala aqui, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 19, ele fala assim: todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar. Às vezes a pessoa se pergunta, como falar? Não se preocupe com isso, não se preocupe como falar. Quando você tiver de testemunhar o evangelho para as pessoas, para o mundo, para todo mundo, não se preocupe como falar. E o que eu devo falar, né? Como falar e o que falar? Sabe qual é a mensagem de Jesus para nós nessa noite? Sabe, sincero, ele diz, não se preocupem com isso. Não se preocupem como falar ou o que falar. Será que o que eu estou falando está certo, né? Será que está certo? Ou será que o jeito que eu falei, porque às vezes a pessoa fala assim, às vezes tem que falar uma verdade dura, mas de um jeito carismático, de um jeito amoroso, de um jeito manhoso, afetuoso, né, mimoso, sei lá. Mas Jesus disse, não se preocupem com essas coisas. Não andem ansiosos, preocupados com isso. Isso não. Não se preocupem em como falar. Ah, será que eu falo bem? Eu falo... Ou o que falar? Porque assim vocês estão querendo tirar a glória de Deus, a glória do Espírito. Ele diz, não se preocupem com isso. E por que não, Jesus? Aí a nossa pergunta é assim, por que eu não vou me preocupar? Como eu não me preocuparei? Por que não? Me diga por quê. Me dê só uma resposta. Ele diz, pois que naquela hora, que hora? Na hora que for a hora para você falar, ele diz, vos será ministrado o que haveis de dizer. Tá aí. Vos será ministrado o que haveis de dizer. Agora a pergunta é, e quem vai me ministrar? Quem vai dizer para mim? Aí eu vou ler para você Marcos capítulo 13, versículo 11 e até o 13. Olha o que ele diz aqui em Marcos 13, 11 até o 13. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar. Porém, diz assim, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai. O que for concedido naquele momento. Aí aqui a gente fala assim, não, mas aí é quando a pessoa foi presa, né? Eu não estou sendo preso. Existem outras maneiras de ser preso, sabe? De ser aprisionado. Às vezes na mente. E levado a julgamento aqui, muitas vezes nós somos levados a julgamento. Não necessariamente num tribunal, né? Mas somos levados no julgamento na internet, nas conversas com os amigos, na família, no trabalho. Né? Somos levados a julgamento. As pessoas julgam a gente. E são vários fatores que nos levam a julgamento. Mas só que Jesus disse que esse julgamento aqui está acontecendo para julgar a fé dessas pessoas, a fé, o amor que elas nutrem pelo Deus delas. Quando a tua fé, o teu amor por Jesus Cristo te leva a ser julgado pelas pessoas, não se preocupe como e o que dizer. Porque ele está dizendo aqui, ó, naquele momento vai ser concedido. E aí você proclama o que é concedido naquele momento. Mas ele continua aqui, ele fala, ó, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. Tá aí. Não sois vós os que falais. Às vezes a gente está falando uma coisa, a gente está ministrando e a pessoa
a pessoa pensa assim, foi ele que falou, né? É ele aí que está falando. Quantas vezes eu estou, às vezes, mexendo no celular, querendo encontrar na internet uma mensagem edificante. Então eu procuro canais, procuro perfis, sabe, de Instagram, procuro em outras redes sociais, para ver se eu encontro alguma mensagem para me ouvir, um podcast, uma mensagem legal, edificante. E muitas vezes dessas que eu andei pesquisando, procurando, eu te confesso, eu não encontrei. Eu não encontrei. E aí muitas vezes nessa hora foi ministrado em mim, dentro de mim assim, ó. Vá lá no perfil David Araújo _oficial, lá no Instagram, vai lá. Ou então, vá lá na outra rede social, lá na comunidade, Espaços de Amor, vai lá. Ou então pegue um desses áudios aí que você grava e envia nos grupos, escute, você vai ser ministrado. E eu começo ali a ser ministrado ouvindo aquele momento e a pessoa fala, nossa, é muito narcisismo. Não, não é questão de ser narcisismo. É outra questão, é a questão de estar procurando alguém que está naquele momento sendo inspirado pelo Espírito Santo. Porque aquele momento, como esse aqui, é um momento de inspiração. Eu não estou fazendo outra coisa, senão está ministrando aqui. Ministrando, esse momento é um momento de inspiração. Só que depois daqui, eu saio e vou continuar a vida. E aí vem circunstâncias, vem dores, vem más notícias, vem julgamentos, vem perseguições, vem preocupações para gerar ansiedade, vem melancolia, vem nostalgia, vem diagnóstico médico, vem tudo, gente, vem família, vem solidão. E aí nessas horas a gente não está ali ministrando aqui diante da tela e parece que começa a gerar um abatimento em você. Você fica abatido, sua alma fica abatida. E nada melhor do que utilizar essa ferramenta ao seu favor. Só que a gente faz o quê? A gente procura alguém, a gente procura um mentor, alguém que esteja em evidência, que é um bom orador, que é popular, tem uma fama de alguém que é o grande guru. E aí eu vou ouvir esse grande guru, porque todo mundo fala que ele é bom, né? Então ele é uma boa indicação. Só que às vezes minha alma não se sacia com eles, não encontra. E aí de repente aquela voz, e eu tô convencido, gente, que essa voz é o Espírito Santo falando dentro de mim. Diz assim, rapaz, pega ali o perfil David Araújo _oficial no Instagram, vai lá, escuta lá, pega uma das tuas lives lá, assista. E eu falo, mas que graça tem eu olhar para mim falando, não, você não entendeu, lá naquele momento, não é a sua carne falando, naquele momento pela misericórdia, sou eu, é o Espírito Santo falando através de você. É o que ele está dizendo aqui na Bíblia. Ele está dizendo em Marcos capítulo 13, versículo 13, ele fala, não vos preocupeis na hora que vocês são levados a testemunhar o meu amor, a testemunhar a minha grandeza, porque não são vocês falando, irmãos, nós, na nossa carne, no nosso intelecto, no nosso poder de cognição, nós somos estéreis, vazios, inoperantes para Deus. Agora, quando nós somos inspirados pelo Espírito, principalmente quando é para falar de Jesus, sem o Espírito, como é que você vai testemunhar Jesus Cristo? Como que você vai invocar Jesus sem o Espírito Santo? Se é o Espírito Santo que nos guia até Jesus, que nos dá ousadia, que nos dá sabedoria. Não adianta tentar anunciar Jesus pelo intelecto. Só pelo intelecto não dá. Você precisa da graça do Espírito de Deus, do carisma do Espírito de Deus, da unção do Espírito de Deus na sua vida. Seu coração tem que estar queimando do Espírito, tem que estar cheio da unção do Espírito, porque sai da boca o que estiver cheio o coração. Se seu coração está cheio de problemas, só problemas. Está cheio de preocupação, já viu.
Se está cheio de religião, só fala religião. Se está cheio de moralismo, só fala de moralismo. Se está cheio de leis, de regras, de legislação, só fala disso. Se está cheio da justiça própria, só vai falar disso. Do orgulho, da autossuficiência do homem, do ego, só vai falar isso. Se está cheio de teologia, só vai falar de teologia, de letra. Agora, se estiver cheio do Espírito Santo, você fala de Jesus Cristo, na hora. Porque o Espírito Santo foi enviado para fazer os homens louvarem, invocarem, adorarem, testemunharem Jesus Cristo. Só pelo Espírito Santo você fala de Jesus. Tem até um louvor que ele diz assim: só o Espírito de Deus, só o Espírito de Deus pode me levar para andar em Deus, pode me levar para andar em Deus, para viver em Deus. O Espírito Santo não quer te levar só para uma religião, domingo para a igreja. O Espírito Santo, ele quer, como diz o nosso amado Beto, diz, ele está operando aqui, ele está operando. Pois é, essa noite é uma noite de operação espiritual. O médico dos médicos, o médico de nossas almas está trabalhando na nossa psique humana. Está trabalhando nas nossas questões psicossomática, psicoemocional. Ele é o psicólogo maior que já existiu. O maior terapeuta é Jesus de Nazaré. Ele está fazendo isso. E como é que ele faz isso? Pelo Espírito Santo. Só o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus. Tem até um versículo aqui na Bíblia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi o apóstolo que escreveu esse versículo, o apóstolo Paulo. Ó, ele diz assim, ó: ninguém pode falar Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui onde é que está a referência aqui. Deixa eu ver. Tá aí, ó. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Inclusive aqui diz assim, né? Diz assim, deixa eu ver aqui. Ninguém pode dizer, a frase é essa lá, ó. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Olha aí. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Por isso que é importante o Espírito Santo, ele está trabalhando hoje, operando em nossas vidas, né? Aí ele diz assim, ó, isso significa, aqui está um resumo, né? Significa que a confissão genuína e verdadeira de Jesus como Senhor só é possível através da revelação e capacitação do Espírito Santo. Sendo um sinal de que a pessoa está sob a influência divina e não apenas de persuasão humana ou crença intelectual, mas uma verdade experimentada e declarada como convicção pelo poder de Deus, pelo Espírito. E esse Espírito que opera, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele opera dentro de nós, está operando, opera no nosso coração, opera na nossa vida. Ele está operando. Minha oração é que o Senhor esteja operando aí na sua vida, operando nos seus, operando na nossa família. Minha oração é que nessa hora aqui, gente, esteja acontecendo algo no Brasil e as pessoas que vão assistir essa live gravada, que muita gente assiste depois gravado, sejam impactadas. Às vezes a pessoa está num leito, né, no hospital, uma enfermaria, ou está num momento difícil, atravessando pelo momento difícil, no próprio quarto, ali na sua casa, ou como hoje, no final de semana, à noite, sem amigos, se sentindo só, ou sei lá, ansioso, ou deprimido mesmo, ou totalmente cético em relação a tudo na vida, né, vivendo um niilismo, né? E de repente esse momento aqui vem para quebrar paradigmas, para quebrar aquela casca endurecida pelas decepções da existência, né, que a gente passa na vida com meios anos,
e trazer para nós algo que só o Espírito pode manifestar, só o Espírito pode operar. Isso não é coisa minha, não é coisa do homem, isso não é construído pelas mãos dos homens, mas pela destra do Senhor, pela misericórdia, pela graça. O Senhor que tem as mãos estendidas para nós, né? Aquele que teve seus pulsos perfurados lá no madeiro pelos cravos romanos, pelos pregos romanos, e verteu seu sangue, aleluia. Esse sim compreende nosso ser, nossa vida. Eu senti de cantar um louvor aqui, um louvor antigo, né? Antigão, hoje ninguém se canta mais esse louvor, só se for uma versão bem atual. Mas ele diz assim, né? É bem humano ele, tá parecendo com a história que eu acabei de ver ali quando eu estava vindo no supermercado. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante razão para vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 está escrito isso. Romanos capítulo 8 está escrito: nenhuma condenação há. Quando vocês forem levados para serem julgados por causa de mim, diz o Senhor, não vos preocupeis com o que haveis de falar, nem como falar, porque naquela mesma hora será ministrado o que falar. Vocês proclamem o que for concedido naquela hora e confiem em mim, diz o Senhor. Confie que não vem de vocês essa ministração. Essa ministração, ela vai usar vocês, porque vocês são morada de Deus no Espírito. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas essa ministração, ela é ministrada pelo próprio Espírito Santo. Ele é que ministra. Ele é que ministra, ele é que fala. Ninguém pode chamar Senhor Jesus. Ninguém pode invocar dizendo Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo. Inclusive, essa semana, uma pessoa disse para mim, uma pessoa que eu sempre orei por ela, para ela dizer isso para mim. E ela disse para mim, ela disse assim, eu quero dizer uma coisa para você. Eu disse, que foi? Eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Senhor. Eu fui numa igreja e aceitei Jesus. E a pessoa sorriu ainda, né? E na hora, é sério, na hora eu fiquei, disse assim, poxa, que bom. Aí eu falei, e ela sabia que isso ia me alegrar. Eu falei assim, mas por que você não me contou logo isso? Já que já aconteceu isso, por que você não contou assim que aconteceu? E aí depois eu fiquei até pensando assim, eu vou compartilhar isso com outras pessoas, porque vindo dessa pessoa significa muito para mim. Só que depois eu fui orar, eu fui meditar, estava ali em comunhão, meditação, e o Espírito, ele não acendeu fogo no meu peito nessa hora em relação a isso. Eu disse, Espírito, mas a pessoa disse que aceitou Jesus, o Espírito, não, só pelo Espírito isso acontece.
A pessoa pode ter se submetido a um ritual religioso. Aceitar Jesus, o que quer dizer isso? Levantar a mão e dizer assim, aceitei Jesus. Não. A vida com Cristo é um processo contínuo que você anda de fé em fé, de glória em glória. É uma jornada diária. E você vai expandindo a sua consciência. Você vai desenvolvendo a sua salvação. Você vai expandindo. Não é uma coisa assim, uma coisa única na vida que aconteceu. Foi um acontecimento único e nada mais. Não. Isso pode ser ritual religioso. Isso pode fazer parte de uma liturgia, de um dogma. Mas não do que nós estamos falando aqui. Não do que isso aqui fala. Que é outra coisa. Aqui fala de vida. E aqui fala que essa vida só é possível pelo Espírito de Deus. Só pelo Espírito de Deus. Só o Espírito pode nos levar para andar em Deus. Só o Espírito. E quando a pessoa falou para mim, eu fiquei assim, porque eu já orei por essa pessoa, pedindo, oh, Deus, eu quero que isso aconteça. Mas aí o Espírito falou comigo, você está convencido que essa pessoa falou? Eu disse, ô Espírito, o Senhor não testificou isso dentro de mim? Pois é. Nem sempre vai acontecer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, uma pessoa que a gente quer, alguém que é muito importante para mim, para você, que você nutre um certo sentimento por essa pessoa. Pois é, quisera eu que toda pessoa que eu tenho um sentimento humano estivesse invocando o nome do Senhor Jesus. Quisera eu. Mas isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais amor do que o meu Deus? Não. Aliás, o amor, ele não aprisiona, o amor, ele não se impõe, o amor, ele não exige, o amor, ele não força a entrada. O amor deixa você à vontade. Por isso que é amor. Porque ele não vai ficar batendo na mesma tecla, persuadindo, querendo colonizar você, querendo colonizar a sua mente. Não, o amor não vai colonizar. O amor diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas só se abrir, porque se não abrir, ele não vai entrar. Ele não vai meter o pé na porta, ele não vai fazer isso. Ele respeita você, ele respeita. Né? Ele é um cavalheiro, né? Ele fica ali, ele está tocando na porta, batendo, mas eu estou aqui, ó. Se você abrir, eu entro. Mas eu não vou forçar a entrada. Né? O amor que não promove a liberdade não convém. E o amor do Senhor é liberdade. O amor de Cristo é liberdade. É liberdade, por isso que é espiritual. É liberdade. Eu não tinha obrigação de estar aqui hoje. Eu não tenho essa obrigação. Não sou obrigado a estar aqui. Eu não estou ganhando aqui mundos e fundos para estar aqui. Pelo menos não do corporativo, né? Eu não estou ganhando dos homens. Mas o que é me dado aqui é como uma dádiva, é uma oportunidade. E o suprimento e a abundância, a nutrição que eu absorvo estando aqui, vem do próprio Espírito de Deus. O reino não é o reino dos homens, é o reino de Deus. O reino de Deus é a morada, como eu escrevia hoje no meu texto aqui no Instagram, né? É a morada dos bem-aventurados, gente. Já ouviu falar disso? O que é a morada dos bem-aventurados? É o reino de Deus. É a morada dos bem-aventurados. É o reino de Deus. E uma das primeiras coisas que Jesus falou depois que ele foi batizado nas águas pelo primo dele, né, pelo João Batista, a primeira coisa que Jesus falou, ele disse assim, o que ele falou? Ele chegou e disse assim, o tempo está cumprido. Ele falou isso. O tempo está cumprido. Isso é a mensagem de hoje que eu botei no meu feed aqui. Você pode ver depois, pode curtir lá. E a mensagem que ele falou foi essa. Ele disse assim, o tempo está cumprido. Né? Negócio, ainda vai ter... Uns falam assim, não, há tempo para tudo. O próprio Salomão lá no Velho Testamento disse que há tempo para tudo. Realmente ele disse isso no Velho Testamento. Mas eis que está aqui hoje quem é maior do que Salomão. Jesus é maior do que Salomão.
E o que Jesus disse? Jesus disse assim, não, agora o tempo está cumprido, cumpriu-se, foi consumado. Tetelestai, está cumprido. E ele disse assim, e a morada dos bem-aventurados está próxima. O que é a morada dos bem-aventurados? O reino, gente. E o que quer dizer a palavra bem-aventurado? Mais que feliz. Mais que feliz. Viu? Eu sei que tem muita gente feliz numa hora dessa, numa mesa de bar, tomando todas. Pessoas que estão começando agora à noite, né? À noite ainda é uma criança. Amanhã é domingo, feriado nacional, então à noite ainda é uma criança, né? Vamos fazer vigília Vamos fazer vigília hoje. Mas aqui não fala de feliz somente, fala de ser mais que feliz. Às vezes a pessoa fala assim, eu só quero ser feliz, só feliz. Deus tem para você algo maior do que felicidade. Por isso que é bem-aventurança. A palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Alguns falam, não, bem-aventurado quer dizer feliz. Olha, eu gosto da versão que diz que quer dizer até isso, muito mais do que isso. Mais que feliz. E há uma morada para essas pessoas. Essa morada é no reino de Deus. E ele diz, e essa morada está próxima de você. O reino está próximo. Ele não está tão longe do reino assim. Ele está aí. Eis que estou à porta e bato. Ó, toque, toque, toque. Toque, 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 toque em mim. Quero sentir o seu toque, 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 toque em mim. Ele está batendo. Quando eu sinto o seu toque, tudo em mim estremece. Quando eu sinto o seu toque, eu posso compreender que sem ti nada sou, nada posso fazer. E alguém vem tocando em mim. Quando eu sinto o seu toque, 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 toque em mim. E ele está tocando. Espírito Santo é que opera em nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, diz o Senhor. O reino está próximo. Então o que a gente faz para a gente receber esse reino? A gente faz o retorno. Lembra quando você está na estrada? Que lá na frente tem uma rotatória e você vai fazer uma conversão, não é isso? Passar para outra mão. Pronto, você estava na mão da porta larga. Estava no caminho da maioria, da multidão, né? Das massas, das turbas. Pensamento de massa, no coletivo, né? Aí agora você vê alguém lá na frente chamando para você fazer o retorno, né? Faz o retorno. Passa para outra mão. Faça a conversão agora, né? Faça aquela conversão. É o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a conversão. Por isso que a palavra é converter, né? Convertei-vos. Faça agora o retorno. Passa para outra mão. Faça a conversão. Retorna. Retornar para quê? Retornar o quê? Retornar a confiança. Confiança em quê? Confiança na fonte original. Do quê? Das boas novas. Esse é o texto que eu deixei hoje no meu feed. Retornar à fonte original, desobstruir, desintoxicar de todo lixo que o reino dos homens, que o reino das máquinas, que o reino das coisas, do mercado, da indústria, sei lá, das coisas, embutir em você. Sai tudo isso. Eu preciso me esvaziar um pouco. Até porque, se eu não me esvaziar, eu não vou poder me encher do Espírito de Deus. O Espírito Santo ele só pode encher aquele templo que está vazio. Se o templo não está vazio, como é que o Espírito Santo vai entrar aí dentro? Não tem como. Então, vamos se esvaziar de tudo lixo, toda a parafernália que o mundo colocou, que o sistema colocou, que a Matrix, vamos falar assim, colocou em nossa mente. Vamos pedir para o Senhor renovar nossa mente. Eu quero uma mente renovada. E só quem pode fazer essa renovação na nossa mente é o Espírito Santo. Isso aqui não é uma lavagem cerebral, como muitos falam, né? Como aquela canção do pensador, lavagem cerebral. Não. Isso aqui é uma nova vida.
É um novo nascimento. É nascer de novo. É um novo nascimento. É necessário nascer de novo. Nascer como? Como um homem velho pode nascer de novo? Como um homem velho vai entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Não. Eu não estou falando desse nascimento aí. Esse aí você já nasceu. Eu estou falando do nascimento espiritual. Esse acontece em Cristo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio para fazer essa gestação, para gerar você para uma nova vida. Mas isso é uma unidade, é uma união do Espírito com Jesus. Por isso que lá está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova consciência em Cristo. Pois é, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eu até digo que na verdade nem tanto nova consciência. Talvez o termo, Beto, eu entendi o que você quis falar aí, mas o termo seja consciência. Consciência. Por quê? Porque muita gente, não é que as pessoas eu acho que não tem esse termo velha consciência, né? Não é velha consciência. E o que é que tem aí? Inconsciência. As pessoas estão na inconsciência. Essa que é a verdade. Eles estão inconscientes. E quando somente pelo Espírito você desperta o quê? A consciência. Quando você está no Espírito, você desperta a consciência, você fica consciente. Até porque quando diz lá que só pelo Espírito eu posso falar Jesus Cristo, o que é o Espírito? Consciência. Na filosofia, quando se falava consciência, na filosofia, a palavra consciência ela é sinônimo de espírito. Sinônimo de espírito, consciência. Agora a questão é que a galera, na verdade, está inconsciente. Inconsciente, inconsequente, e aí vai. Mas quando ela se depara com Cristo, quando há esse encontro e ele está batendo na porta do coração, é só abrir, é só se render, é só levantar as mãos. Lembra quando você às vezes passa por uma situação de constrangimento, a pessoa saca uma arma e te assalta, né? Passa aí a carteira, passa o celular, passa o dinheiro. O que você faz? Ou então quando você é abordado numa parada policial, você faz o quê? Você levanta as mãos, né? Você levanta as mãos. E é isso que eu digo para você hoje, como adorador, adoradora aí, levanta as mãos para o Senhor, se renda a Ele, se entrega. Às vezes estou no meu quarto aqui, eu começo a orar e eu levanto as mãos assim, ó. Ah, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, entrego a Ti, eu me rendo a Ti, Senhor. Obrigado. Esse sábado sincero, tudo é Teu. Minha família, meus amigos, meu futuro, tudo é Teu. E essa consciência, ela é despertada pelo Espírito Santo. A consciência crística. A consciência onde reconhece Cristo como a chave hermenêutica. Cristo como o primeiro e o último, como o princípio e o fim, como o alfa e o ômega, né? É como dizia aquela canção, né? O início, o fim e o meio, né? Eu sou o início, o fim e o meio. Quem que é? Quem que é o início, o fim e o meio? Quem? Quem que dividiu a história entre antes e depois? Quem é o AC/DC? Quem é? Quem é o ACDC? Quem é? Quem é o divisor de águas na sua vida? Quem é o divisor de águas? Que Cristo, pelo Espírito Santo, hoje te abençoe aí na sua casa. Onde você estiver ouvindo essa live, que Deus te abençoe. Já deixa teu like, já curte aqui o perfil Davi Araújo, _oficial, já compartilha essa live com o maior número de pessoas aí. Vamos abençoar pessoas com essa mensagem. Neste sábado sincero, que vidas sejam impactadas com essa mensagem. Deus abençoe a todos. Nosso tempo chegou no final, gente. Gratidão aí, meu amado amigo, por participar aqui comigo até agora. Quem está aí contigo também, um abraço para todos vocês aí, amigos também. Sinto abraçados aqui nessa noite de paz, nessa noite de graça, nessa noite desse sábado sincero. Minha gratidão a todos vocês que passaram aqui na live. E você que vai assistir essa live depois, vou deixar aqui gravado. Já curte aí. E se quiser repetir a live, assistir desde o começo, assiste. Pega bloquinho de notas aí, anota as referências. E vamos aprendermos juntos
compartilhar, trocar conhecimento e crescer, edificando e consolando uns aos outros nesse processo, nessa jornada de expansão da consciência. Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça e na paz de Cristo. Uma ótima noite para vocês em Cristo Jesus. Gratidão.